internautas aqui do portal Muvuca Brasília. A gente está com mais uma edição do programa O Direito Achado na Rua com o professor Humberto Góes, que é doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Goiás, mestre em Direitos Humanos e membro do grupo de estudos O Direito Achado na Rua aqui da UNB. Nesta segunda entrevista com o professor, a gente vai falar sobre o direito da criança. Ele vai fazer aqui para a gente uma abordagem sobre essa questão dessa moralização da família, das pessoas, né? A interferência religiosa. Enfim, professor, o que é essa moralização que a gente está vivendo hoje nesse país? Esse é um tema bastante complexo, porque não é novo. As pessoas podiam imaginar que esse é um tema novo. Ele não é, ele nunca saiu da pauta na realidade. Parece que agora nós perdemos a sofisticação em falar dele. Porque no Brasil nós sempre tivemos uma maneira de promover o direito a partir do Estado, né, uma perspectiva de direito estatal, que conferia ou reconhecia certos direitos, mas por outro lado criava mecanismos de não implantar o direito. Tanto que nós temos um Estatuto da Criança que é de 1990, ou seja, tem 30 anos, né? E esse mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi implantado na sua integralidade. Eu diria até que nem foi implantado, se a gente for observar, em alguns aspectos, minimamente. O Estado sempre foi omisso na implantação do Estatuto. Então, quando a gente fala em moralização, a gente precisa resgatar algumas das coisas que acontecem ao longo dos anos. Por exemplo, o Poder Judiciário não consegue se desvencilhar da ideia de pai ou mãe no momento de realizar os procedimentos vinculados à criança, adolescente e à família. O que acontece agora é que essa sofisticação, que era um dar tirando, e ao mesmo tempo uma não superação de uma maneira de enxergar a criança, e sobretudo a criança pobre, que separa a criança pobre da criança rica, que essa moralização é isso. Uma constituição, por exemplo, de políticas públicas baseada na racialidade, isso tudo estava vinculado a essa perspectiva moral. A questão de gênero também. De controle da família, de controle da criança, porque sim, na era Vargas nós tivemos uma ideia de salvação da criança para salvar o Brasil, e essa salvação era eminentemente voltada para uma preocupação com filhos de escravos, né? Porque a escravidão oficialmente terminou em 1888. Quando os escravos saem das senzalas, em geral eles são crianças e adolescentes, e eles não têm um modelo de família que era a família senhorial, que era considerada a família perfeita. A família que até hoje é chamada de natural. O pai, a mãe e os filhos. Em geral, os escravos do sexo masculino eram considerados peças de cobertura. Essas peças eram alugadas às vezes, ou um senhor tinha uma fazenda e ele fazia cobrir as fêmeas de modo que elas tivessem filhos, porque era um reprodutor, era alguém que teria condições de reproduzir. Então, quando acaba a escravidão, que já vinha num processo de moralização da negritude, do sujeito escravo, do objeto escravo, né, da peça, do semovente, que era um sujeito que se movia, mas que não tinha racionalidade, a gente já tinha passado pela lei do ventre livre, que é também uma lei bastante complexa, porque permitia que os senhores explorassem o trabalho das crianças para pagar as despesas que eles tiveram com as crianças no período que elas estavam livres. A lei dos sexagenários, que era também uma forma de dar e não dar, porque entendia que eram raras as pessoas que chegavam a mais de 60 anos, enfim. Então saem das senzalas famílias que não têm o mesmo perfil da família dos senhores. E aí se começa a constituir uma política pública e um modelo de legislação para o que chama moralmente de filhos mal-nascidos da sociedade. Os filhos mal-nascidos certamente eram os brancos pobres, que eram a minoria, e os negros, que eram em sua maioria os pobres. E essa ideia de tratar essas famílias de forma moral, que essas famílias, por não terem homens, não tinham ordem, a ideia de ordem é fundamental, não conseguiam formar para serem bons cidadãos ou boas cidadãs, e isso nunca se perdeu. A gente tem depois com a CLT, a lei trabalhista, essa ideia de que o trabalho é o resgate, sobretudo para os pobres.
Depois a gente tem na ditadura militar uma preocupação com a pobreza como uma preocupação de segurança nacional. Aí a Constituição de 88 rompe isso, o Estatuto da Criança rompe isso, só que na cabeça dessas pessoas isso sempre permaneceu. E com essa moralização atual, que é esse processo, esse obscurantismo que a gente está vivendo na atualidade, a ideia de controlar a criança para termos uma sociedade num modelo moral vinculado a certas condições, eu diria hoje, a uma ética que é pentecostal e neopentecostal, e sobretudo com um receio de termos crianças fora de um padrão moral a partir dessa ética, é que a gente tem visto avançar, por exemplo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, meninos são príncipes, meninas são princesas, ou seja, um resgate da ideia de fragilidade para a mulher e a ideia de comando para o homem, uma ideia de que o ser do sexo masculino tem que ter uma forma de ser, um perfil ideal para o reforço do machismo. Né? O reforço de tudo, na realidade, né? Porque uma forma de você ter uma sociedade dentro de um padrão moral é você controlar as crianças. É muito difícil você mudar os adultos. Então você controla as crianças para você garantir no futuro um padrão de adulto que serve a esse modelo. É a implantação mesmo de uma moral, de uma forma de ser que tem a ver com esse projeto de sociedade, certo? Então você tem o racismo sendo resgatado, até porque havia uma tentativa de superação do racismo, hoje a gente tem uma tentativa de resgate do racismo, agora eu posso, nesse processo de obscurantismo, de moralização da sociedade, ser cruel, ser maldoso, eu quero ser livre, essa ideia de ser livre, vinculada à possibilidade de você ofender, de você humilhar, de você dizer o que você pensa, que eu sou contra o politicamente correto. Então, coisas dessa natureza que, na verdade, permitem tirar das entranhas os preconceitos todos que estavam aí, e a criança é um alvo central disso. Professor, antes de fazer a próxima pergunta dentro do tema para o senhor, eu queria só resgatar a sua fala lá no início, quando o senhor falou da cobertura, né, do macho que cobria as fêmeas, né, e isso era um tratamento como se fossem animais, né, e linkar com o atual presidente que chama quilombolas que pesariam arrobas, né, como e que não servem para procriar. Isaí coloca essa questão, né, quer dizer, ele ainda é mais, na visão dessa pessoa, né, mais valorizável ainda. Pessoal, dentro dessa questão do controle da criança, eu não sei se o senhor tem conhecimento aprofundado, o senhor deve ter visto as notícias, da militarização das escolas aqui no Distrito Federal. Sob esse pretexto de estabelecer disciplina e combater o crime, que é questionável, principalmente essa questão do combate ao crime dentro das escolas, como é que o senhor vê isso dentro dessa visão que o senhor tem do controle das crianças? Controlar as crianças para que elas sejam no futuro, né, pessoas que não questionem, que não tenham sua vida própria e sejam cidadãos críticos. Né? Foi bom você ter tocado nesse assunto, João. Quando eu vim para falar do direito da criança, eu pensei, na verdade, em muitas coisas, porque a gente está vivendo uma complexidade tão grande e em várias frentes o direito da criança tem sido atacado. Mas é importante tocar nesse assunto porque, de fato, o vínculo entre moralização e disciplina é fundamental. Eu não posso pensar em construir comportamento, em controlar comportamento, sem eu estabelecer essa relação da pedagogia, da educação com a disciplinação ou com a docilização. Porque é assim, por exemplo, que Vargas pensou quando instituiu a CLT como certidão civil, como certidão de cidadania, sobretudo para os mais pobres. Dizer, olha, você só pode integrar essa nação brasileira se você for trabalhador. Ou seja, você impõe uma forma de ser a partir do trabalho. É o trabalho que disciplina o corpo, é o trabalho que mantém o controle. Tanto que muitas pessoas, quando eram abordadas pela polícia, e principalmente as mais velhas ainda fazem isso, andam com a carteira de trabalho no bolso e dizem, não, eu não sou ladrão, eu sou trabalhador. Né? Então essa perspectiva de manter o controle, a disciplinação do corpo, a docilização, era porque se imaginava, Foucault já denuncia isso, o filósofo francês Michel Foucault, de que o trabalho, a fábrica, a escola eram formas de disciplinação do corpo, como os manicômios, etc. Hoje o que a gente percebe
só esse vínculo, e a gente tem resgatado essa ideia de que o trabalho infantil é bom, que dignifica, etc. Inclusive pessoas que nunca trabalharam, porque já foram desmentidas publicamente até por familiares, que dizem que sempre trabalharam, que trabalhar é bom, mas os filhos dos ricos não trabalham, os filhos dos ricos estudam. E há dados da economia que dizem que quanto mais anos de estudo você tem, maior capacidade financeira você tem. Se você dá aos pobres a pobreza, se você tira deles o direito de estudar, e efetivamente a riqueza no Brasil passa pela política, não passa pela universidade. Mas você não pode negar que a universidade é fundamental, principalmente para os mais pobres e para a classe média, que obtém melhores condições, cargos de trabalhos melhores remunerados, passando pela universidade. Então, se você não tem a capacidade, a possibilidade de você estudar, desenvolver a intelectualidade, você vai se submeter a condições de trabalho piores, a salários piores também, com menos garantias. Então, essa disciplinação pelo trabalho parece que não tem sido suficiente ao longo dos anos como desculpa, como pretexto, e ela passa de novo à ordem do dia, também por uma ética que é religiosa, que a ética católica sempre dominou o Brasil. Agora ela está sendo superada por uma ética pentecostal e neopentecostal que não é evangélica. É importante observar isso, porque os teólogos evangélicos negam essa condição de evangélica às igrejas pentecostais e neopentecostais. E a gente percebe essa perspectiva de disciplinação. Na ditadura militar, a disciplina estava diretamente relacionada à segurança nacional. Agora, a ideia de disciplina está relacionada a essa moral, de novo, o resgate dessa moral, essa noção de ordem, essa noção de patriotismo. Então, tudo isso está junto num ufanismo e numa moralização do sujeito para transformar num sujeito ideal, né? Então, o militarismo parece que sintetiza esse modelo moral que se quer implantar no Brasil hoje. Não é à toa que se defende essa questão moral e a defesa da volta, inclusive, do regime militar. Professor, e interrompendo rapidamente, e é uma maneira de vender uma falsa ideia de segurança. Né? Porque se diz, olha, se a gente tem crianças que são educadas por policiais, que não têm formação para educação, inclusive, importante que se diga isso, essas crianças vão ser mais controladas, elas vão ser mais organizadas mentalmente, elas vão ser mais disciplinadas, elas não vão ferir a ordem e nós vamos ter o combate à violência desde criança. Nós vamos impedir que essas crianças acessem a violência, como se a criança pobre, porque a criança rica não está na escola militar, como se a criança pobre fosse imediatamente a criança que fosse constituída para ser o sujeito da violência. Quando na realidade o que a gente tem é uma violação sistemática de direitos e mais uma vez a gente joga para a família e para a criança a responsabilidade pelo sujeito que ela é. Que é isso que acontece com a moralização. Você diz, olha, o Estado se desvincula de obrigações constitucionais e legais previstas no Estatuto da Criança de garantir liberdade, segurança, educação, saúde de qualidade, programas para que as famílias possam se apoiar, terem apoio sociofamiliar, interno, externo. Aí depois diz, não, mas o problema da violência é o indivíduo. De novo você relaciona natureza, ou seja, é a natureza do indivíduo que é violenta, é o sujeito que é incapaz de trabalhar porque ele é preguiçoso, é o sujeito que vai roubar porque ele é burro. O tempo inteiro você responsabiliza o sujeito por um problema que é de falta de políticas públicas. E aí você relaciona pobres com violência e diz que combatendo os pobres, melhor dizendo, controlando os pobres, a gente vai diminuir a violência. E aí o militarismo entra como filosofia nas escolas para garantir essa ideia de segurança que ajuda a gente a acreditar que é boa e que a gente aceita perder direitos, perder liberdade, perder nossa capacidade pedagógica, perder nossa capacidade de produzir um outro mundo com as crianças. Perder identidade. Perder uma identidade. Na estrutura de uma escola militarizada, as crianças não podem usar nem o cabelo do jeito que elas quiserem. O cabelo costuma ser uma identidade individual. Mas, professor, para a gente finalizar, o senhor falou aí de políticas públicas e tinha mencionado no início e também na nossa gravação anterior o Estatuto da Criança e do Adolescente como um dos modelos que emergiram aí do direito achado na rua. Mas a gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente em apenas alguns aspectos, né? Os aspectos da
da responsabilidade do Estado na implementação de políticas públicas, ele é praticamente abandonado. Né? Para a gente encerrar essa segunda gravação, eu comentar sobre isso. Eu não consigo imaginar que as pessoas ataquem tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente sem conhecê-lo, porque as pessoas se focam muito na questão da medida socioeducativa. Mas eu não posso entender a medida socioeducativa. E aí entra, desculpe eu interromper, isso eu queria comentar também, entra a questão da redução da maioridade penal. Exato. Que é um outro retrocesso violento. Porque, de novo, isso, responsabilizar o sujeito pela omissão do Estado. Exatamente. Quando o Estado se foca, ou pelo menos aqueles sujeitos que estão preocupados em atacar o Estatuto, se focam na parte das medidas socioeducativas, na verdade eles estão tentando tirar o olhar das pessoas sobre todo o resto do Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, prevê vacinação, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê educação, as escolas, a formação desses estudantes, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as condições para o trabalho do adolescente, o Estatuto da Criança, por exemplo, proíbe acesso de crianças e adolescentes a armas, a materiais explosivos, a conteúdos inadequados do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional entre aspas, porque existe uma liberdade de cátedra também, mas principalmente material publicitário, revista, etc. O Estatuto da Criança prevê medidas protetivas para a criança e para a família. O que o Estado faz? O Estado se omite. E ao se omitir, o que ele está dizendo na verdade? Ele está dizendo, olha, eu estou jogando essas famílias ao seu próprio sabor, aos seus próprios dissabores, melhor dizendo, né? Porque quando você faz uma proteção da criança e a criança não vem separada da sua família, a não ser em exceção, há exceções, mas em geral a criança está junto com a sua família. Quando você protege a criança, você protege efetivamente a família. Por isso que eu entendo que é uma falácia nesse discurso de proteger as famílias, dessa nova ética religiosa que está se implantando no Brasil, porque a melhor forma de você proteger a família é você garantir os direitos da criança. Que a criança, quando tem os seus direitos assegurados, a sua família inteira tem os direitos assegurados, porque ela não vem sozinha. Quando essa criança não tem os seus direitos assegurados, o que acontece? Essa família tem uma instabilidade econômica, psíquica, social, aumento da violência contra a criança também nesse espaço. As crianças vão mais para a rua. A gente já tem percebido o aumento da quantidade de crianças na rua. O que é uma criança de rua, na verdade? É uma criança sem direitos, uma criança que perdeu todos os seus direitos. Então o Estado se omite em todas essas partes e depois ele diz, o Estado se omite em políticas de cultura, se omite em políticas de formação para o trabalho, desenvolvimento das famílias, no atendimento a crianças em situação de risco. Aí depois ele diz, não, o problema é a redução da maioridade penal, o problema é a violência causada por adolescentes, que é menor, muito menor do que o que se diz, porque em relação ao crime de homicídio, dados aí que não são tão recentes, é de 0,05% de todos os homicídios cometidos no Brasil. Então não dá para se pensar exclusivamente na redução da maioridade penal como forma de resolver um problema da violência no Brasil, ou aumentar o estado policial, passando pelo controle das crianças e adolescentes no Brasil, para dizer que estamos resolvendo um problema de falta de políticas públicas que é muito mais amplo, muito mais profundo no caso brasileiro. Ok, professor, muito bom mesmo. Então a gente encerra aqui a segunda entrevista com o professor Humberto Góes e depois você vai assistir a terceira entrevista, que o assunto é muito importante também, que é educação popular no direito.